Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Zélia não perde tempo e decide pressionar Coralina sobre o colar desaparecido. Com seu jeito calculista e voz baixa, ela tenta extrair alguma informação da jovem, lançando perguntas disfarçadas de preocupação. Coralina, desconfiada, tenta manter a calma, mas fica visivelmente abalada. A tensão entre as duas cresce, e Zélia percebe que está no caminho certo. Coralina sabe mais do que está dizendo. Enquanto isso, Beto, Beatriz e Ulisses estão eufóricos. Após meses de planejamento, surge finalmente a oportunidade de iniciar a produção do tão sonhado filme. Eles se reúnem em clima de celebração, discutindo ideias de roteiro, cenários e possíveis nomes para o elenco. Beatriz, especialmente, sente-se empoderada com o projeto, vendo na arte uma forma de se libertar das pressões familiares e das mentiras que a cercam. Do outro lado da cidade, Clarice vive um momento de tensão. Após tantos abusos e armadilhas armadas por Juliano, ela teme que ele tente algo ainda mais cruel. O retorno dele à cidade só aumenta sua ansiedade. Clarice sente que está sendo observada e redobra os cuidados. Ela compartilha seus receios com o Dr. Gregório, seu único aliado fiel nesse momento delicado. Gregório, por sua vez, está farto do comportamento de Juliano. Em um encontro ríspido, ele confronta o vilão e não mede palavras. Questiona a ética de Juliano, sua obsessão por Clarice e a forma desumana como tratou todos ao seu redor. Juliano, como sempre, tenta se esquivar com ironias, mas Gregório deixa claro que não está mais disposto a se calar diante das injustiças. Em meio a esses conflitos, uma cena inesperada toma conta da televisão. Alfredo, figura controversa da mídia, tem um verdadeiro surto ao vivo durante o programa de Mariana. Em plena transmissão, ele começa a fazer acusações sem sentido, gritar nomes e revelar segredos de bastidores. O público fica atônito, e Mariana tenta, sem sucesso, retomar o controle da situação. O episódio vira assunto em toda a imprensa. Preocupados com a estranha influência que Mariana parece exercer sobre Alfredo, Topete e Eugênia decidem investigar a jornalista. Eles revisitam arquivos, analisam suas reportagens e buscam entender o que ela realmente esconde por trás da imagem de profissional competente. Enquanto isso, Maristela faz uma descoberta bombástica. Ela encontra provas de que Coralina esteve com o colar Mystique. A revelação a deixa perplexa, e ela começa a ligar os pontos, percebendo que há muito mais nessa história do que ela imaginava. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora, e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Ao mesmo tempo, Bia se sente tomada pela culpa. Em um momento de fragilidade, ela decide escrever uma carta confessando tudo. Sua participação na troca dos colares, as mentiras que sustentou e o arrependimento que a corrói. Ela ainda não sabe se vai entregar a carta, mas o simples ato de escrevê-la já é um passo rumo à verdade. Bia não consegue mais fugir da própria consciência. Depois de dias tentando manter a aparência de normalidade, a culpa começa a pesar com força. Tudo o que viveu desde o envolvimento com o roubo do colar Mystique está voltando como um vendaval. Os olhares de desconfiança, os silêncios carregados, o medo constante de ser descoberta. E agora, quando tudo parecia encaminhado para uma nova vida ao lado de Ronaldo, a verdade começa a sufocá-la. Ela havia tomado uma decisão surpreendente: fugir. Sim, fugir. Recomeçar a vida ao lado de Ronaldo nos Estados Unidos, onde os dois planejavam se casar e deixar tudo para trás. Seria uma nova chance, um recomeço longe dos escândalos e das mentiras. Para Bia, era a única maneira de não enfrentar as consequências do que havia feito. Mas algo dentro dela insistia em não permitir essa fuga limpa. O peso da injustiça cometida contra Beatriz, acusada erroneamente pelo roubo, a inquietava. Clarice, percebendo a movimentação da filha e as intenções de viagem, entra em desespero. A urgência da situação a consome. Sem o depoimento de Bia, que participou ativamente da troca do colar verdadeiro por uma réplica, a jovem Beatriz continuaria levando a culpa por um crime que não cometeu. Clarice tenta argumentar com a filha, apela para a empatia, tenta fazê-la compreender o mal que está causando. Mas Bia, resistente e defensiva, se irrita e retorna à mansão dos Alencar sem dar muitas explicações. Já sozinha no quarto que conhecia tão bem, Bia sente a solidão bater. Caminha de um lado para o outro,
toca na pequena caixa de joias onde, um dia, o colar Mystique esteve guardado. É nesse instante que uma ideia começa a tomar forma. Se não podia falar a verdade abertamente, talvez pudesse deixar tudo registrado. Escrever uma carta para Clarice. Esse seria seu modo de desabafar, de limpar um pouco a consciência, sem se entregar diretamente. Sentada à escrivaninha, ela começa a redigir com a mão trêmula. No papel derrama tudo o que guardava havia semanas. Mãe, eu sei que você vai me odiar depois de ler isso, mas eu não posso mais mentir. Com cada frase, o alívio e o medo se misturam. Bia relata como foi manipulada por Maristela e por Juliano, seu pai, a trocar o colar verdadeiro por uma réplica idêntica durante uma noite em que todos estavam distraídos. A carta revela ainda que ela entregou a joia original à avó paterna, que, desleixada ou talvez desesperada, acabou perdendo a peça. Sorry, Daddy e Granny, mas eu preciso fazer isso, escreve Bia, concluindo com a esperança de que Clarice só encontraria a carta depois de sua partida para o ZEUA. Com tudo escrito, a carta dobrada e guardada no fundo de uma gaveta, Bia se sente estranhamente leve. Por um instante, acredita que o pior já passou. Vai ao banheiro, lava o rosto, sorri ao pensar em Ronaldo e na nova vida que os esperava. Mas o destino, sempre caprichoso, resolve intervir. Na manhã seguinte, Ronaldo aparece de surpresa na casa dos Alencar. Ele está animado, com um buquê de flores nas mãos e o brilho nos olhos de quem acredita estar prestes a viver uma grande história de amor. Entra na casa sem avisar, como alguém íntimo, e sobe até o quarto de Bia. Ela o recebe surpresa, mas feliz, e o convida a entrar. Enquanto conversa, Bia se afasta por um instante para colocar as flores num vaso na cozinha. É nesse pequeno intervalo que tudo muda. Ronaldo, curioso, passeia os olhos pelo quarto. Ao abrir uma gaveta para guardar um cartão, encontra a carta. Seu nome não está na frente, mas a letra é inconfundível. Contra o bom senso, a curiosidade vence. Ele lê. Cada linha o atinge como um soco. A traição, a mentira, a covardia. A mulher que amava havia mentido, ajudado a incriminar uma inocente, tudo isso enquanto planejava uma nova vida ao seu lado. Ele não consegue acreditar. Suas mãos tremem, o coração dispara. Quando Bia retorna, sorridente, encontra Ronaldo pálido, mudo, com a carta nas mãos. Antes que ela possa dizer qualquer coisa, ele rasga a passagem de avião que havia comprado para ela. Sem dizer uma palavra, sai apressado e dirige-se até a casa de Clarice. A entrega da carta é um momento devastador. Clarice lê o conteúdo com as mãos trêmulas, os olhos marejados. Cada revelação é como uma facada. Não apenas por saber que Beatriz estava sendo injustiçada, mas por perceber o quanto sua própria filha havia se deixado levar pela ambição, pelo medo e pela manipulação dos Alencar. Ela chora, mas logo seca as lágrimas. Era hora de agir. No mesmo dia, Clarice vai até a mansão dos Alencar e exige que Bia a acompanhe até a delegacia. A jovem, encurralada, não tem mais como escapar. A verdade veio à tona, e agora não havia mais passagens nem promessas de um futuro em outro país que a salvassem. Bia chora, implora, tenta justificar o que fez. Fala do medo, da pressão, do desejo de proteger a família. Mas nada parece suficiente. Clarice a encara com firmeza e dor nos olhos. Você vai à polícia, Bia, e vai contar tudo. Beatriz não vai pagar pelo que você e os Alencar fizeram. A confissão, que Bia imaginava ser um gesto íntimo, quase poético, para aliviar a alma, acaba se tornando o estopim de sua queda. A jovem, que tentou fugir da culpa escrevendo palavras num papel, agora se vê obrigada a encarar as consequências. E talvez essa carta, escrita com a ilusão de que resolveria tudo sem dor, seja o que finalmente a colocará frente a frente com a justiça. Após tantos desencontros e conflitos, Bia e Ronaldo finalmente se rendem ao que sentem um pelo outro. Em uma conversa intensa, marcada por lágrimas e promessas, os dois se declaram apaixonadamente. Bia, emocionada, confessa que nunca havia se sentido tão segura e verdadeira ao lado de alguém. Ronaldo, por sua vez, diz que está disposto a enfrentar qualquer obstáculo ao lado dela, deixando claro que o passado de ambos não será um impedimento para a construção de um futuro juntos. Enquanto isso, Clarice dedica-se a cuidar dos ferimentos de Gregório, que passou por momentos difíceis nos últimos dias. Em meio aos curativos e palavras de consolo, ela demonstra preocupação genuína com o amigo,
que mesmo machucado se mostra grato por sua presença. Há entre os dois um afeto silencioso, uma cumplicidade que vai além das palavras. Lígia, por sua vez, toma uma decisão importante. Ela resolve patrocinar o novo projeto de Beto. Sensibilizada pelo entusiasmo do jovem cineasta e acreditando em seu talento, Lígia entende que aquele filme pode ser uma nova oportunidade para ambos. Para ele, como artista, e para ela, como uma forma de se reconectar com algo verdadeiro e inspirador em sua vida. Mais tarde, Bia procura Clarice para conversar. Com um misto de entusiasmo e apreensão, ela comunica que viajará com Ronaldo por alguns dias. Diz que precisa de um tempo longe de tudo, para pensar, viver aquele amor intensamente e colocar a cabeça em ordem. Clarice, no entanto, não reage com a mesma empolgação. Fria e direta, afirma que ainda não acredita na inocência de Bia no caso do roubo do colar Mystique. A tensão entre as duas é palpável, e Bia sai da conversa visivelmente abalada. Em outro núcleo, Topete compartilha com Eugênia uma desconfiança crescente. Ele acredita que Mariana esconde algo sobre seu passado. Sugere que Eugênia investigue discretamente, pois sente que há mais naquela história do que aparenta. Eugênia fica intrigada e decide seguir a dica. A verdade começa a emergir quando Bia procura Zélia e, em um momento de culpa e fragilidade, confessa algo bombástico. Foi ela quem trocou os colares, numa armação para incriminar Beatriz. Zélia, chocada, exige explicações. E Bia, em prantos, diz que se arrepende profundamente, mas que, na época, achou que era a única saída para se proteger. Paralelamente, Clarice começa a receber ligações misteriosas, vozes anônimas, recados enigmáticos e um pressentimento crescente de que está sendo vigiada. Inquieta, ela compartilha com Gregório seu medo de estar em perigo, e ele promete ajudá-la a descobrir a origem das ligações. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. No meio de tudo isso, Zélia faz uma descoberta crucial. O colar Mystique esteve com Coralina por um tempo, o que pode mudar completamente o rumo da investigação. A revelação promete abalar ainda mais os alicerces dessa história, onde ninguém é exatamente quem parece ser. A reta final de Garota do Momento promete fortes emoções para os telespectadores, especialmente para os fãs do casal Guto e Vinícius. O romance dos dois jovens, que parecia firme e cheio de planos para o futuro, chegará ao fim de forma inesperada e dolorosa. Guto, o filho sensível e sonhador de Anita, vinha se preparando para realizar um grande sonho: visitar Vinícius nos Estados Unidos. Animado com a ideia de reencontrar o namorado e viver dias intensos ao lado dele, o garoto chegou até a cogitar adiar o vestibular para que pudesse embarcar nessa nova fase da vida a dois. Mas tudo muda quando o destino lhe prega uma peça amarga. Em um dia comum, Guto recebe uma carta com o remetente dos Estados Unidos. O coração dispara de expectativa, mas logo tudo desaba. A carta não traz convites nem promessas de amor. Pelo contrário, é uma despedida. Vinícius, em palavras secas e racionais, comunica que decidiu terminar o namoro. Alega que a distância se tornou um obstáculo intransponível e, num gesto que soa quase cruel, aconselha Guto a não abrir mão dos estudos, dizendo que ele deve focar no vestibular e em seu próprio futuro. O baque é enorme. Guto fica arrasado, sem chão. A carta o pega completamente de surpresa e quebra todas as suas expectativas. O garoto, que vinha juntando dinheiro com muito esforço ao trabalhar num boliche, vê seu sonho ruir diante de seus olhos. O que era um projeto de amor vira lembrança. A novela mostra com sensibilidade esse momento difícil em que Guto se fecha em si mesmo, lidando com a dor da rejeição, a frustração dos planos interrompidos e a sensação de ter sido deixado para trás. Mas, apesar do sofrimento, Guto não estará sozinho. Anita, sua mãe, mostra-se mais presente do que nunca. Com seu jeito firme, mas amoroso, ela apoia o filho e o incentiva a não se deixar abater. Edu, o irmão mais velho, também se aproxima e, em cenas tocantes, mostra seu lado carinhoso, oferecendo palavras de encorajamento e acolhendo Guto em sua dor. A família se torna o porto seguro que o garoto precisa para atravessar esse período turbulento. Mesmo machucado, Guto começa aos poucos a levantar a cabeça. Encontra no trabalho uma forma de se distrair, mas é através do convívio com os amigos que a transformação real começa. Ana Maria, sua melhor amiga, percebe que o amigo está finalmente pronto para se abrir novamente ao mundo
e ao amor. É ela quem apresenta Igor, um colega de escola dela, ao coração partido de Guto. O encontro entre os dois, embora casual, tem uma energia diferente. A química, curiosidade e, sobretudo, leveza. Igor surge como uma presença gentil e divertida, disposto a conhecer Guto sem pressa, respeitando seu tempo e suas dores. O relacionamento começa tímido, com algumas conversas e trocas de mensagens, mas logo os dois percebem que há algo especial entre eles. Guto, ainda receoso, se permite sentir novamente. E o que parecia impossível acontece. O coração dele começa a se curar. Com o apoio da família, dos amigos e o carinho crescente de Igor, Guto reencontra seu brilho. Ele retoma os estudos com determinação, retomando o foco no vestibular de medicina que havia deixado de lado por causa do antigo namoro. A superação se torna visível. As inseguranças vão sendo substituídas por confiança, as lágrimas por sorrisos. E nos capítulos finais da novela, a transformação se concretiza. Guto não só engata um novo namoro com Igor, como também conquista uma das vagas no disputado vestibular. A trajetória de Guto é uma das mais comoventes de Garota do Momento, mostrando que o fim de um amor não precisa ser o fim do mundo. Pelo contrário, pode ser o recomeço de uma nova fase, mais madura, mais leve e cheia de possibilidades. O personagem, que começou a trama como um jovem inseguro e romântico, amadurece diante dos desafios e mostra que, mesmo depois de uma decepção amorosa, é possível se reinventar e ser feliz outra vez. Clarice não suportava mais manter a farsa. Depois de tantos jogos e manipulações, ela finalmente rompe a aliança com Zélia. A tensão entre as duas atingira o limite. Zélia, fria e calculista, ainda tentou argumentar, lembrando Clarice de tudo o que haviam construído juntas contra os Alencar. Mas Clarice, agora guiada pelo instinto de proteger Beatriz e fazer justiça, foi firme. Eu não posso mais seguir ao lado de alguém capaz de destruir até quem ama. Acabou, Zélia. A ruptura definitiva entre elas marca um novo rumo na história. Clarice está disposta a tudo para limpar o nome da filha, mesmo que tenha que enfrentar sozinha antigos aliados. Enquanto isso, Beatriz sofre as consequências da tempestade que caiu sobre sua vida. Após a acusação de ter furtado o colar da família Alencar, ela começa a sentir o peso do isolamento. Seus amigos mais próximos, antes tão presentes, agora se afastam. Julgam sem saber, acreditam nas manchetes, comentam pelas costas. Bia caminha pelos corredores da faculdade cabisbaixa, ouvindo cochichos e encarando olhares tortos. A rejeição dói mais do que qualquer acusação formal. A situação se complica ainda mais quando Amália convoca uma coletiva de imprensa para anunciar oficialmente que o julgamento de Beatriz já tem data marcada. O escândalo volta às manchetes com força total. Os jornalistas se aglomeram na frente do fórum especulando sobre o que pode acontecer. Clarice e Valéria tentam acalmar a filha, mas sabem que será uma batalha dura e que Beatriz está no centro do furacão. Enquanto isso, Sérgio e Alfredo, os produtores do novo programa de Mariana, começam a demonstrar preocupação. A atração vinha ganhando espaço e audiência, mas com os últimos escândalos envolvendo nomes próximos à apresentadora, os patrocinadores ameaçam recuar. Eles precisam encontrar uma solução para proteger Mariana e o futuro do projeto antes que tudo vá por água abaixo. Em meio à turbulência, Ronaldo surge como um ponto de equilíbrio. Sempre ao lado de Beatriz, ele não se deixa levar pelas aparências nem pelas acusações. Vai até a casa dela, leva flores e palavras de apoio. Você não está sozinha, Bia. Eu acredito em você, e isso não vai mudar. Suas palavras confortam a jovem que, mesmo abalada, encontra ali um motivo para seguir lutando. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Longe dali, Beto decide que também precisa fazer algo por Beatriz. Ele procura Lígia e tem uma conversa sincera com a ex-cantora. Quer entender o que ela sente, o que ainda aprende ao passado e se ela estaria disposta a recomeçar. O papo entre os dois é cheio de memórias, feridas abertas e também de esperanças veladas. Lígia, emocionada, admite que ainda sente algo por Ronaldo, mas teme o futuro e a rejeição. Beto escuta com atenção e oferece sua amizade, deixando claro que está ali para o que ela precisar. Em outra parte da cidade, uma cena violenta choca os que passam pela calçada do hospital. Dr. Gregório é brutalmente agredido por um homem desconhecido. A polícia é chamada, mas o agressor foge antes que possam detê-lo.
Gregório é socorrido por colegas e levado para atendimento. O ataque levanta suspeitas. Seria vingança? Alguém tentando silenciá-lo? O médico guardava segredos importantes sobre o caso de Beatriz e agora seu silêncio pode custar caro. Enquanto isso, Maristela e Juliano continuam tramando nos bastidores. Diante da crescente pressão da mídia e do julgamento iminente, sugerem a Clarice que Beatriz passe um tempo fora do país, mais precisamente em Nova York. Dizem que seria bom para a imagem dela, que a afastaria da exposição negativa. Clarice, desconfiada, hesita, mas Beatriz, exausta e emocionalmente abalada, começa a considerar a possibilidade de fugir de tudo. É então que Beto decide agir. Reúne os antigos amigos de Beatriz no bar Gente Fina. Um a um, eles chegam ainda hesitantes. Beto sobe em uma cadeira e discursa. Sei que muitos aqui estão com dúvidas, medo ou até raiva. Mas eu conheço a Beatriz. Sei do coração dela, da honestidade dela. E se vocês em algum momento chamaram essa garota de amiga, agora é a hora de provar. Ela precisa de nós. As palavras tocam a todos. Lentamente os olhares se suavizam, e um a um eles concordam em apoiar Beatriz. A noite termina com um brinde simbólico, pela amizade, pela verdade, e por Bia, que aos poucos começa a reencontrar a esperança. Uma reviravolta devastadora marca o rompimento definitivo entre Clarice e Zélia. O que restava de lealdade, cumplicidade e afeto entre as duas mulheres será destruído por uma revelação bombástica. Clarice descobre que Zélia, sua suposta irmã de alma, foi amante de Juliano Alencar durante anos. A descoberta cai como um raio sobre Clarice, já fragilizada pelos últimos acontecimentos envolvendo Beatriz, a acusação de roubo do colar Mystique e as intrigas constantes com Maristela. A verdade, que esteve oculta por tanto tempo, vem à tona da maneira mais cruel, durante uma discussão pública na mansão dos Alencar, e pelas mãos de sua maior rival. Tudo começa quando Bia, contrariando os desejos de Maristela, decide retornar para a casa da família após ser acolhida por Ronaldo e Beto. Maristela, furiosa com a decisão da jovem e com a aproximação cada vez maior entre Clarice e sua filha, resolve confrontar a ex-nora. A cena se desenrola no salão da mansão, diante de empregados tensos e membros da família em silêncio. O clima já é de hostilidade quando Maristela decide jogar sua última cartada para humilhar Clarice de uma vez por todas. Com frieza calculada, Maristela se aproxima e dispara. Engraçado, Clarice. Você se considera tão correta, tão moralista, mas será que sabe com quem dividiu os seus projetos mais íntimos? Com uma traidora? Com a mulher que dormia com o seu marido enquanto você chorava a morte da sua filha? Clarice empalidece. O que você está dizendo, Maristela? Estou dizendo que Zélia, a sua grande amiga, a sua cúmplice, a sua irmã, foi amante de Juliano por anos. Eles se encontravam às escondidas, mentiam. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Ronaldo toma uma decisão definitiva e recusa a proposta de reconciliação feita por Bia, deixando claro que seu futuro está em Nova York. Determinado a recomeçar longe de tudo o que viveu, ele afirma que a viagem é um novo capítulo em sua vida. Enquanto isso, Juliano tem um confronto direto com Gregório. Em uma cena tensa, os dois trocam acusações e ameaças, expondo ressentimentos acumulados ao longo da trama. A tensão entre eles cresce, deixando no ar a sensação de que algo mais grave está prestes a acontecer. Lígia, por sua vez, procura Bia para uma conversa franca. Preocupada com o rumo que a jovem está tomando, ela a confronta sobre suas atitudes impulsivas e manipuladoras, tentando fazê-la refletir sobre as consequências de suas escolhas. Na perfumaria carioca, Basílio questiona Maristela sobre um suposto novo produto lançado às pressas, desconfiado de que algo está sendo encoberto. Ao mesmo tempo, Marlene pressiona Basílio em busca de respostas sobre o roubo de sua fórmula, insinuando que ele pode estar envolvido. Na emissora de TV, Mariana conquista o público com sua presença carismática e seus comentários afiados. Impressionado com os bons índices de audiência, Alfredo oferece a ela um novo programa, consolidando sua ascensão na carreira. Bia, em um raro momento de sinceridade, confessa a Clarice que mentiu sobre sua virgindade, revelando toda a verdade. Clarice, cansada das armações da jovem, exige que Bia conte tudo diante de Beatriz, Ronaldo e Beto. O embate promete ser revelador e pode mudar completamente o rumo das relações entre os personagens.
O último capítulo da novela Garota do Momento promete fortes emoções, com um desfecho repleto de reviravoltas, acertos de contas e justiça finalmente sendo feita. A trama chega ao fim com uma sequência de tirar o fôlego, marcada pelo sequestro de Clarice e pela tão aguardada prisão de Juliano, o grande vilão da história. Após cometer uma série de crimes e desaparecer misteriosamente, Juliano reaparece em cena completamente transformado. Desfigurado emocionalmente e fora de si, ele surge com aparência descuidada, a barba por fazer, cabelos desgrenhados e um olhar alucinado. Sua reentrada na trama acontece em um momento crítico, logo após a aguardada exposição de arte de Clarice, que marca sua retomada à vida pública após os inúmeros traumas que enfrentou ao longo da novela. Sem que ninguém perceba, Juliano arma uma emboscada e surpreende Clarice, rendendo-a com violência. Ele a leva à força até um barco ancorado em um local afastado, onde a mantém em cativeiro. O clima de tensão se intensifica conforme os minutos passam, e o destino da protagonista fica por um fio. Enquanto isso, Maristela, mãe de Juliano, recebe a notícia do sequestro e, horrorizada com a atitude do filho, tenta impedi-lo de cometer mais um crime. Abalada, ela o procura desesperadamente, implorando que liberte Clarice e se entregue. Mas Juliano está completamente irredutível, mergulhado em delírios de poder e vingança. A tentativa de redenção da mãe não surte efeito, e o perigo só aumenta. A virada acontece com a chegada de Beto e do Dr. Gregório, que assumem o papel de heróis da reta final. Em uma operação arriscada, eles conseguem localizar o barco onde Clarice está sendo mantida e organizam seu resgate. A ação é tensa e repleta de obstáculos, mas os dois agem com coragem e precisão. No momento mais crítico, eles conseguem impedir que Juliano fuja com Clarice para fora do país. Encurralado, Juliano ainda tenta escapar por uma trilha de mata fechada, mas é rapidamente capturado pela polícia. O vilão é algemado e levado preso diante dos olhares atônitos dos presentes. Assim, o maior antagonista da história finalmente começa a pagar por todos os crimes e atrocidades cometidos ao longo da novela, incluindo o assassinato de Zélia, sua comparsa e antiga aliada. Com o fim do pesadelo, Clarice pode enfim respirar em paz. A protagonista se despede da trama com a dignidade que manteve mesmo diante de tantas adversidades. Ela reencontra a esperança de um recomeço. Mas não é só Juliano que enfrenta as consequências. Maristela, cúmplice de várias tramóias ao longo da história, também é julgada. Apesar de escapar da prisão em regime fechado, ela é condenada a cumprir pena em regime aberto e recebe uma punição simbólica, porém humilhante: trabalhar como empregada na mansão que um dia foi sua. Em cenas carregadas de ironia, ela chega a servir Basílio, personagem que sofreu com as armações da ex-patroa no passado. Com justiça sendo feita e os vilões enfrentando seus destinos, Garota do Momento se despede do público com o clássico final de novela: lágrimas, reencontros e a certeza de que o bem vence. Bia está em pânico com a possibilidade de perder Ronaldo para sempre. A angústia toma conta dela ao perceber que suas mentiras e armações podem ter afastado de vez o homem que ama. Dominada pelo desespero, ela começa a cogitar fazer algo que jamais pensou: contar toda a verdade, mesmo que isso signifique enfrentar as consequências de seus atos. Em um raro momento de sinceridade, Bia revela a si mesma que não suporta mais viver com o peso da culpa e o medo constante de ser desmascarada. Enquanto isso, Beatriz segue determinada a defender aqueles que ama. Desconfiada das intenções de Basílio, ela o pressiona, exigindo respostas. Com o tom firme e o olhar decidido, Beatriz quer entender quais são os verdadeiros interesses dele nos negócios da família. Basílio tenta manter a calma, mas é visível que se sente encurralado. Nos bastidores do mundo empresarial, Maristela continua sua teia de manipulações. Ao descobrir que Basílio está negociando com Marlene, ela não perde tempo e aciona Orlando, seu aliado de confiança, para sabotar o acordo. A jogada é arriscada, mas Maristela está disposta a tudo para não perder o controle. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal
Assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Enquanto isso, Mariana brilha no programa de Anitta, conquistando o público com sua espontaneidade e carisma. Sua participação faz sucesso imediato e ela começa a ganhar espaço na mídia, chamando a atenção de todos, inclusive de gente que pode não ter as melhores intenções. Em uma conversa íntima, Beatriz comenta com Beto que acredita que Bia esteja realmente apaixonada por Ronaldo. Apesar de tudo o que aconteceu, ela percebe sinceridade nos sentimentos da rival, o que a deixa ainda mais confusa sobre seus próprios sentimentos e sobre o que é certo ou errado. Ronaldo, por sua vez, agradece o apoio de Lígia e Raimundo, que tem sido seu alicerce nos últimos tempos. Em meio às turbulências, ele encontra nos dois amigos o conforto necessário para seguir em frente. Enquanto isso, Gregório e Clarice vivem um momento de carinho e cumplicidade, que culmina em um beijo terno, selando uma nova fase na relação dos dois. Tomada por uma última esperança, Bia decide que talvez a única maneira de reconquistar Ronaldo seja contar toda a verdade e enfrentar, de uma vez por todas, tudo o que tentou esconder. Na reta final de Garota do Momento, Clarice tomará uma decisão que mudará completamente o destino de sua filha e abrirá caminho para uma esperada reconciliação. Tocada pelos erros do passado e pela distância que marcou a relação entre as duas, ela buscará se redimir com Beatriz, realizando um dos maiores sonhos da jovem: abrir sua própria escola. Desde os primeiros capítulos, Beatriz já demonstrava seu amor pela educação. Apesar de ter vivido fases intensas como modelo e atriz, seu verdadeiro desejo sempre foi atuar como professora e fundar uma instituição de ensino voltada para a formação infantil. Apaixonada por matemática e dedicada às crianças, ela teve de adiar esse projeto diversas vezes ao longo da trama por conta das pressões familiares, da carreira e das traições que enfrentou no núcleo mais íntimo. Após se separar definitivamente de Juliano, Clarice ficará com 2 imóveis após a partilha de bens: o casarão em Petrópolis, que voltará a ser o orfanato de Carmen, e o prédio da Escola Magnifique em Copacabana. Abalada com a revelação de Maristela sobre a traição de Zélia, que manteve um caso com Juliano por anos, Clarice decide romper de vez com o passado. Em um gesto simbólico de libertação e recomeço, ela encerra as atividades da Escola Magnifique e surpreende Beatriz com a notícia: o imóvel agora pertence a ela, para que, enfim, realize seu grande sonho. Beatriz fica profundamente emocionada com o gesto inesperado da mãe. Tocada, ela convida Clarice para assumir as aulas de artes na futura escola. A proposta marca um momento de redenção entre mãe e filha, selando um novo vínculo, agora baseado na admiração, no respeito e na construção conjunta de algo significativo. Mas as boas notícias não param por aí. Beatriz também terá sua imagem pública restaurada. Ela será finalmente inocentada da falsa acusação de ter roubado o colar Mystique. Durante uma conversa sincera com Raimundo, que pede desculpas por ter duvidado dela, Beatriz recebe um convite inusitado: voltar ao mundo da moda como garota propaganda de um creme dental. Sem pensar 2 vezes, ela aceita. A campanha fotográfica será conduzida por Beto, reacendendo a parceria entre os dois. Após uma breve passagem de tempo, os telespectadores verão o sonho de Beatriz se tornar realidade. A escola finalmente é inaugurada. Como forma de homenagear o pai, ela decide batizar a instituição de Escola Primária Professor Antônio Dourado, emocionando a todos. O evento é marcado por alegria, reconciliações e o início de uma nova fase, tanto para Beatriz quanto para Clarice, agora unidas por um futuro que nasce das lições do passado. Beto, abalado emocionalmente, procura Lígia para desabafar. Em um momento de fragilidade, ele confessa o quanto tem se sentido perdido diante dos conflitos com Bia e das recentes reviravoltas em sua vida profissional. Lígia o ouve com atenção e carinho, mas não esconde sua preocupação com a influência negativa que Bia vem exercendo sobre todos ao redor. Mais tarde, ela desabafa com Raimundo, afirmando com firmeza:
A Bia é a verdadeira razão da infelicidade dos nossos filhos. O clima entre Beto e Bia piora ainda mais. Após uma discussão acalorada, os dois rompem em briga, com acusações mútuas e mágoas expostas. Bia, em busca de respostas para seu próprio vazio, decide visitar Arlete, tentando descobrir mais sobre sua mãe biológica e preencher lacunas que a perseguem desde a infância. Enquanto isso, Marlene finalmente fecha um acordo com Basílio, surpreendendo a todos ao aceitar a proposta do empresário, mesmo sob olhares desconfiados. Já Sérgio, tomado pela empolgação com o projeto de Beto, propõe financiar o filme e ainda vai além. Pede Jacira em casamento, emocionando-a com o gesto. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. No estúdio do programa de Anitta, Mariana arma uma nova confusão, provocando um climão ao vivo e comprometendo a harmonia da equipe. A tensão aumenta. Beto arrisca a própria vida para salvar Clarice e coloca Juliano na cadeia no final de Garota do Momento. O desfecho da novela Garota do Momento promete fortes emoções, especialmente para quem torceu pelo casal protagonista e pela justiça sendo feita. No último capítulo, Beto, o mocinho da trama, se mostrará mais uma vez um verdadeiro herói. Ele não medirá esforços, nem colocará sua própria segurança em primeiro lugar, para salvar Clarice de um terrível sequestro arquitetado por Juliano, o vilão da história, que finalmente pagará por todos os crimes cometidos. Tudo começa quando Juliano, já cercado pela polícia, vê sua situação se complicar de forma irreversível. Após ser desmascarado e ter seus crimes expostos, ele passa a ser procurado incessantemente pelas autoridades. Maristela, sua mãe, tenta ajudá-lo aconselhando que ele fuja e se esconda no barco da família, na esperança de evitar uma prisão iminente. No entanto, tomado pelo ódio e pelo desejo de vingança, Juliano toma uma decisão ainda mais cruel e desesperada: sequestrar Clarice, sua ex-mulher. O vilão consegue capturar Clarice e a leva para o barco, onde a mantém em cativeiro. Durante o sequestro, a personagem vive momentos de puro terror, enfrentando ameaças constantes e sem saber se conseguirá sair viva daquela situação. Apesar do medo, Clarice não perde a esperança e busca uma oportunidade para fugir. E ela surge. Em um momento de descuido de Juliano, ela consegue se desvencilhar e tenta escapar. Porém, a fuga não é fácil. Juliano percebe rapidamente que ela tenta se libertar e inicia uma perseguição intensa, determinado a não deixá-la escapar de suas mãos. É nesse momento de tensão que o destino começa a mudar a favor da mocinha. Enquanto tenta desesperadamente se salvar, Clarice acaba sendo encontrada por Beto, que chega acompanhado de Beatriz e Gregório. Eles, após uma busca incansável, finalmente descobrem onde Juliano estava escondido com Clarice. Ao perceber que a sogra está em perigo iminente, Beto não pensa duas vezes e age com coragem. Sem se importar com o próprio risco, ele encontra um remo no barco e parte para cima de Juliano. O mocinho acerta o vilão em cheio, conseguindo nocauteá-lo. O golpe é certeiro e faz com que Juliano desabe, completamente sem reação. A cena é carregada de tensão, mas também de alívio, já que o público finalmente vê a justiça se aproximando. Com Juliano rendido, a polícia, que já estava no encalço do criminoso, chega ao local e efetua sua prisão. No último capítulo da novela, o vilão é levado para a cadeia, onde responderá por todos os seus atos e crimes cometidos ao longo da trama. Clarice, aliviada e segura, agradece a Beto, que mais uma vez prova seu amor e sua coragem. Assim, Garota do Momento chega ao fim com um final emocionante, onde o bem triunfa sobre o mal e os vilões recebem a punição que merecem. Clarice insiste em tirar a limpo os últimos acontecimentos e decide confrontar Bia, determinada a entender o que de fato está acontecendo entre a jovem e Beatriz. No entanto, Bia se mostra evasiva e nega todos os questionamentos da empresária com um olhar frio e distante.
Clarice percebe a resistência, mas prefere recuar por hora, embora o incômodo com o comportamento da moça só aumente. Enquanto isso, Beto e Sérgio finalmente dão o primeiro passo em direção ao sonho antigo.